Olá, amigos e amigas aqui do Momento Nostalgia, tudo bem? Hoje eu vou fazer um programa duplo, porque eu quero focar num programaço que vai vir aí sobre programas de rádio. Pois é, você já vai pensar aí nos programas de rádio que você assistia no passado ou mesmo no presente, sendo ainda existentes ou não. A gente vai fazer um programa aí bem legal. Então vamos lá, depois da vinheta vamos trazer aí produtos que ficaram aí no meio do caminho, que entraram, né, na moda, mas já ficaram, já são já parte da nostalgia, né? E alguns personagens que povoaram a nossa TV. Vamos lá, depois da vinheta. Para começarmos já no clima e vocês entenderem no que eu estou me referindo exatamente a personagens que povoaram a televisão, olha ela aí, ó. A zebrinha da loteria. É uma daquelas imagens que tem som, né? Aposto que a maioria aí está imaginando ela falando aquela coluna do meio. Zebrinha da loteria, marcou época aí no Fantástico. Lembram do Walter Mercado? Pois é, foi uma febre na época, né? Ele ganhou muito destaque na televisão e vendeu lá o peixe dele. Tá aí também, está integrando aí o nosso quadro de personagens que povoaram a televisão. Luiz Carlos Alborguete, o Dalborga, né, como me lembrou aí meu amigo Alexandre Rodrigues, foi o primeiro personagem daqueles de bater com cacetete na mesa, de xingar, de se levantar com raiva, né? O Ratinho era o repórter dele. E depois o Ratinho tomou aí o espaço dele, né, conquistou seu próprio espaço. O Alborguete surgiu na época ainda da Rede OM, que depois virou a atual CNT. Um daqueles funcionários, né, que o patrão gosta muito, tem sempre ali como seu braço direito, é o Roque, que trabalhou anos e anos aí no SBT com o Silvio Santos. Assim como o Roque no SBT, na Globo tivemos aí o Russo, muito tempo trabalhando com o Faustão. Uma vez eu peguei a mesma condução que ele, muito simpático, me cumprimentou, viu que eu estava olhando, eu fiquei naquela de fala, não fala, mas ele balançou a cabeça cumprimentando. E ele sentou na janela, né, no banco junto à janela, e na rua, volta e meia, alguém chamava Russo, e ele acenava. Muito legal. Hoje temos aí várias moças bonitas, né, nos dando informação sobre o tempo, se vai chover, se não vai. Pois é, mas na época do Aqui e Agora, do SBT, era ele, ó, o Feliz. Era um personagem bem legal aí para passar pra gente com humor, né? A previsão do tempo. Valeu, Feliz! É claro que muitos vão se lembrar da jurada Aracide Almeida, programa de auditório, né? Ela tinha aquele jeito dela. E muita gente nem imagina que ela no passado foi uma boa cantora. Na verdade, um personagem. Claro que Aracide Almeida não era aquilo. É claro que muitos vão se lembrar da jurada Aracide Almeida, programa de auditório, né? Ela tinha aquele jeito dela. E muita gente nem imagina que ela no passado foi uma boa cantora. Na verdade, um personagem. Claro que Aracide Almeida não era aquilo. Jacinto Figueira Júnior foi um grande repórter, fazia as matérias dele também, tinha quadro. Porém, quando ele interpretou o Homem do Sapato Branco, com umas abordagens assim mais obscuras, né? Ele causou um certo impacto na televisão e teve até um compacto de vinil lançado. Pois é. Então tá aí um outro personagem aí da nossa televisão. E nessa sequência aí de personagens, claro que eu não poderia deixar de fora o Gil Gomes, né? Grande Gil Gomes, que também tinha um programa de rádio, vai ser abordado aí no programa sobre programas de rádio, mas aqui falando da televisão, o grande personagem Gil Gomes, com seu jeito próprio, se destacou e é lembrado até hoje. Eita, saudade, Gil Gomes! Agora aqui no nosso lote de coisas que ficaram aí intermediado aí entre a nostalgia e a atualidade, já ultrapassado, né? Temos aí, por exemplo, a pochete. A pochete era muito útil. A pochete na cintura, né? Só que eu gostava de usar como esse rapaz aí, ó, cruzada no peito, né? Aí eu usava o talão de cheque, sempre uma caneta, um bloquinho pequeno para anotar alguma coisa, né? Ou um papel A4 dobrado, porque às vezes sempre tinha que anotar alguma coisa, um telefone de uma propaganda, né? Então a pochete foi bem legal. E depois também junto aí, ó, eu usei uma bem bonitinha, vieram os portas-moedas, né?
Era uma espécie de mini pochetinha. Essa eu usei na cintura. Essa eu botei no cinto assim, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo assim, né? Mas assim, mais para frente do que para o lado, vamos dizer assim. Quebrava um galho, porque ali eu botava as moedas, fichas telefônicas, né? Que na época se usava orelhão. Então isso aí foi bastante legal. E junto a essas duas modalidades aí, já é uma coisa que ficou na saudade e hoje até é motivo de chacota, né? Você usava pochete. O fax, pela sua facilidade de se ter um documento na mão, claro, ele é usado até hoje. Mas muita gente nunca usou e provavelmente nem vai usar, nem vai precisar. Mas ainda é usado, mas já é uma coisa que realmente ficou ultrapassado, né? Eu tinha ganho um fax de um amigo, mas estava aqui ocupando um espaço aqui, eu achei que eu não fosse usar ele um dia, né? Acabei passando para frente uma pessoa que ia usar realmente, porque estava funcionando. Hoje, se ele estivesse aqui, eu ia guardar ele aqui para fazer, inclusive, aqui minha exibição que eu pretendo fazer quando eu abrir aqui o Quartinho Cultural, nome dado aí pelo meu filho aí para o quarto, que eu estava sem ideia. E o Telex. Eu cheguei a operar a Telex, uma empresa que eu trabalhei. Ela se mandava telegrama, eu aproveitava para mandar telegrama para meus amigos, né? Coisa mais urgente. E às vezes recebia aqueles desenhos na época de final do ano do Natal. O que eu fazia? Quando o desenho começava a vir, eu apertava aquela fita para gravar. Então eles ofereciam para vender, né? Na verdade você tinha que comprar, mas eu já apertava já para gravar o mostruário e usava aquele mostruário para poder mandar para os amigos, as filiais da empresa que eu trabalhei, aquele desenho lá do Papai Noel dando Feliz Natal. Era bem legal. Poxa vida, o Telex, hein? Quando chegaram as máquinas digitais, mas foi um tremendo avanço para a época, né? Chega de máquina com filme, de revelação, de botar para revelar, esperar, perder foto. A máquina digital não, você batia fotos à vontade, as que ficaram feias depois em casa, você curtindo de ver as fotos que você bateu, aquela que não ficou legal, que saiu cortando a cabeça, aí a pessoa ia lá e apagava. E depois com o cabinho você ligava no computador, passava para o computador. E daí você conseguia botar na época no Orkut, onde fosse. E também, junto aí a essa modernidade aí, eu vou citar o disque laser. Chegou aqui no Brasil fazendo um estardalhaço, era caro para dedéu. E praticamente aqui no Brasil, pelo menos, a onda não passou de um ano. Quando chegaram as máquinas digitais, mas foi um tremendo avanço para a época, né? Chega de máquina com filme, de revelação, de botar para revelar, esperar, perder foto. A máquina digital não, você batia fotos à vontade, as que ficaram feias depois em casa, você curtindo de ver as fotos que você bateu, aquela que não ficou legal, que saiu cortando a cabeça, aí a pessoa ia lá e apagava. E depois com o cabinho você ligava no computador, passava para o computador. E daí você conseguia botar na época no Orkut, onde fosse. E também, junto aí a essa modernidade aí, eu vou citar o disque laser. Chegou aqui no Brasil fazendo um estardalhaço, era caro para dedéu. E praticamente aqui no Brasil, pelo menos, a onda não passou de um ano. O pendrive ainda é usado, claro, principalmente pela garotada aí que gosta de escutar música, né? Grava suas músicas no pendrive e conecta aí na caixinha de som. Esses sons modernos agora aí que aceita, né, a entrada USB. E ele conecta lá o pendrive e escuta as músicas dele, mas já era uma coisa que era muito mais usada, era uma coisa assim de garbo, né? Depois passaram a ter uns pendrives aí bonitos, em forma de navio, em forma de carrinho, em forma de foguete, né? Você abria ele assim na metade, era o encaixe do USB, né? Bem legal. E também o Teletrim, né? Que veio um pouquinho antes aí do celular, muito útil, você pagava, acho que 10 centavos por mensagem enviada, mais 1 centavo por letra. Era uma coisa mais ou menos acessível, era para você mandar praticamente uma frase para a pessoa, né? Uma frase de 4, 5 palavras, você já conseguia já passar a sua mensagem. Era muito interessante isso aí. Eu te envio na Mob. E a ideia de fazer esse apanhado aqui veio numa conversa minha com meu amigo José Nogueira, né, que vai estar capitaneando aí o programa dos especial programas de rádio, que foram os Discman. Poxa vida, eu tive um azul da Aiva, infelizmente não guardei. Poxa, mas a pilha ia embora. E o CD pulava muito, porque ele também era para colocar na cintura, se você quisesse. E qualquer momento que você fazia, claro, o disco estava rodando em pé, então ele acabava a música pulando, né? Mas eu tive um azul metálico do lado de fora, com aquela janelinha do digital, né? E aquele fone antigo de espuminho, que para mim era o melhor fone que teve até hoje. Não, nada aquele que cobre o nariz todo. Para mim o melhor foi aquele que era um arame fininho, que ficava por cima da cabeça, um metal, e aquela espuminha, né?
que ficava no ouvido, que você conseguia escutar bem o som e também o ambiente. Você não ficava distraído, entendeu? E também alguns celulares, quando surgiram, né, aquela modalidade que surgiu com tijolão, eu fui sorteado pela TERJ na época para ter um celular. Então, naquela época que o telefone celular custava R$ 4.000, eu fui sorteado como uma espécie de fazerem um teste, né? E eu fui sorteado, todo mundo achando que eu estava montado no dinheiro. Que nada, o dinheiro sempre fugiu de mim, sempre brincou de pique-esconde comigo. Então, mas eu fui sorteado, eu tinha lá um daquele. Agora, a ligação de 1 minuto, só 1 minuto já era tipo assim, R$ 11, uma coisa absurda, né? Era uma emergência mesmo. E também, junto aí ao celular, tivemos, como eu já falei aí, o Discman e o StarTAC. O StarTAC foi o grande destaque da época. Você, para ter um StarTAC, aí sim, já era uma coisa assim. E depois esse telefonezinho simplesinho aí, eu tive um parecido, um Nokiazinho, né? Eu tive um bastante parecido com esse aí, foi bem legal. Então é isso aí. Foi um apanhado rápido aqui, tô gravando aqui improvisado aqui, pegando aqui o fundo aqui do Bar do Blues, que é aqui onde eu gravo aqui pro meu outro canal, né? Que eu faço entrevista com o pessoal que ou tem uma história para contar, ou tem algum comércio para divulgar, algum serviço que oferece. Então tô usando aqui, emprestando aqui o Bar do Blues. É isso aí, pessoal. Agora eu vou focar num programa de rádio que vai vir aí, especial programas de rádio. Quem quiser participar, manda para mim, gravação com o celular deitado, né, na horizontal, até no máximo 1,5 minutos, no máximo 2 minutos, contando aí algum programa interessante do passado ou do presente que você acompanha no radinho, ok? Um abraço e até lá!